Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, estamos todos chocados com as notícias de intoxicação por metanol consumido, que ocorreram pelo consumo de bebidas alcoólicas. Isso é uma coisa que choca. Não está sendo dado muito detalhe do que significa essa intoxicação para o ser humano no sentido das sequelas e as pessoas que estão intoxicadas. Eu acho até por uma questão de respeito a quem está nessa condição, mas é algo gravíssimo, muito, eu diria, uma tragédia de fato. Muito bem. Essas primeiras notificações dos casos de intoxicação, elas ocorreram em agosto desse ano, né? Isso está ganhando maior divulgação, prazo um pouco posterior a essas notificações. E elas se concentram principalmente no estado de São Paulo. Porém, as notificações já estão sendo registradas em mais 9 estados. O total, então, de 10 estados do Brasil há notificações. E estados distantes de São Paulo, não estão nas cercanias, nas divisas de São Paulo, vão bem longe. Portanto, é um problema de âmbito nacional, no meu entender, gravíssimo. Agora, vamos entender como é que se faz o controle sanitário da produção, da distribuição e da venda de bebidas alcoólicas. Isso é uma primeira questão importante, como é que isso ocorre. Existem as vigilâncias sanitárias estaduais e as municipais, e que elas são responsáveis pelo quê? Pela fiscalização direta dos estabelecimentos, dos bares, dos depósitos da fábrica, e eles fazem isso dentro dos seus territórios, no âmbito do município, no âmbito do estado. Então, isso que é uma vigilância sanitária. Mas, além dessa vigilância sanitária, existe a fiscalização realizada pela Receita Estadual. Então, há um conjunto de vigilância sanitária e Receita Estadual que evita que produtos, não só as bebidas, mas produtos sem a devida qualificação de origem, né? Sem a devida qualificação de que aquilo é passível de ser comercializado, venha a ocorrer. Então, não é só uma questão de saúde pública, é também uma questão que envolve a arrecadação, e o conjunto dessas ações evita, né, o contrabando, a adulteração e a fabricação e distribuição indevida. Os casos recentes de intoxicação por metanol, dada a cobertura nacional, os 10 estados das notificações, indica claramente que é uma indústria de adulteração bem organizada, uma indústria, um processo fabril, né? Pode-se até ser feita em pequenas destilarias clandestinas, mas o tamanho é que existe provavelmente talvez um número significativo dessa forma clandestina de fabricar esse produto, no caso as bebidas alcoólicas, né? E por que isso mostra ser algo grande? Porque para fazer na escala que está sendo feita, né, pelas apreensões que têm sido feitas, e no caso aí as apreensões têm sido feitas pela Polícia Civil, existe uma logística de compra de garrafas que foram mantidas inalteradas após o uso, com os rótulos e as tampas preservadas. O bar usou, o restaurante usou, e alguém vai e compra ela preservada. Ou compra, ou pelo menos recolhe isso, né, para que possa ser utilizada dessa maneira indevida. Mais ainda, há lacres bem falsificados, tão bem falsificados, que mesmo aqueles que têm contato com esses lacres não têm percebido. Claro que quando chega numa apuração mais detalhada, como uma verificação, novamente, da Polícia Civil, que tem lá o pessoal qualificado, demonstra claramente, está aqui o falsificado. É que nem nós, a gente pode inadvertidamente pegar uma nota falsificada, né? Pode ocorrer, mas existem, porque a falsificação às vezes é bem feita
a ponto de nos enganar. Então, os lacres estão sendo bem falsificados. E a diversidade de bebidas adulteradas, uísques, vodkas, gins e cachaças, e também são adulteradas algumas dessas bebidas importadas. Então, a escala, ou seja, atingiu 10 estados da federação. E a necessidade de como fazer isso demonstra que há uma forma bem organizada desse processo, minimamente bem organizada. Então, além, né, como estou dizendo, da falsificação das embalagens, né, a fabricação de bebidas é muito intensa e a distribuição é feita por meio de atacadistas de vendas, né, e também por varejistas. No caso dos varejistas, naturalmente, compram inadvertidamente, né? No caso da atacadista, também, não é? Mas, de qualquer forma, no processo de produção e distribuição, os atacadistas têm um papel central nisso aí, né? Essa é também uma questão importante a ser observada, que os exames feitos nas bebidas adulteradas revelam que o metanol é de alta qualidade, tem uma série de especificações químicas que demonstra que ele foi adicionado nas bebidas. Não foi uma falha de processo de fabricação. Não é porque era feito de forma clandestina e mal feita que houve essa concentração maior de metanol. Não, ele foi adicionado, né? Então, vamos às considerações sobre isso tudo. O que é mais eficaz agora, nesse momento, fiscalizar, né? Nos pontos mais prováveis onde essas bebidas adulteradas devem estar concentradas, que são os atacadistas. O número de atacadistas é de dezenas, enquanto de bares e restaurantes é de milhares. Fiscalizar como? Fiscalizar da forma que eu entendo, nesse momento, mais efetiva, que é a forma de fiscalizar por meio da Receita Estadual. Vamos lá verificar. Porque para você colocar no mercado alguma coisa falsificada, você tem que burlar a Receita Estadual. Notas falsas, frias ou qualquer coisa. O que é muito difícil fazer hoje em dia, da forma que evoluiu esse processo de registro de movimentação de mercadorias no estado de São Paulo. Já há bom tempo, diria eu, há décadas, nós temos um sistema eletrônico para isso. A Receita Estadual em São Paulo, ela tem um grau de sofisticação muito grande do ponto de vista de controle. E isso não foi feito nos últimos 5, 6 anos. Isso, historicamente, ultrapassa mais de 30 anos. Então, a falsificação da parte fiscal é difícil. Então, vamos onde ela se concentra. E, é claro, né, com o auxílio da vigilância sanitária, não há dúvida nenhuma, mas, principalmente, a melhor forma de fiscalização, no meu entender, é por meio da Receita. E o produto irregular, né, seus devidos cuidados de produção, eles são produzidos fora de empresas produtoras regularizadas ou das importadoras credenciadas. É aí que entra a Receita Estadual para verificar. As empresas regulares, elas pagam regularmente seus tributos, né? Então, tudo isso está bem feito. A destilação clandestina, não. Então, por isso que elas são clandestinas. Mas, apesar dessa evidência lógica, né, de que é uma indústria, de que as coisas estão articuladas de forma em grande dimensão, o governador de São Paulo, assim, de forma quase que imediata, declarou, né, e eu diria uma declaração estranha, que não é um crime organizado, mas que são casos isolados. A evidência dos fatos demonstra o contrário. Não é uma questão isolada. Então, novamente, a gente se coloca na questão crucial, né? Como promover saúde pública, como promover segurança pública, como promover as ações de Estado de maior impacto, como elas podem se tornar mais efetivas, né? Como é que elas podem trazer melhorias de fato para a população. Novamente, a questão crucial é na inteligência. No ponto, perceber onde é que está o ponto-chave e nele atuar. Não na propaganda
que a propaganda engorda a agência de publicidade e nada mais. É a questão, de fato, como fazer isso. E é isso que está sendo reclamado. Então, aqui fica uma observação importante. Pode-se fazer, novamente, as ações espetaculosas, né? Ir para a imprensa, dar aquela declaração de impacto, ou eventualmente falar até alguma besteira e depois pedir perdão, se autopromovendo. Pode-se fazer isso. Mas o que resolve de fato, hoje, não é uma disputa eleitoral. O que resolve de fato é o Estado estar na mão de quem sabe fazer administração pública. E é o que tudo sugere, pelo tamanho e pela dimensão do que está sendo observado nessa gravíssima intoxicação por metanol, tem gente que não está fazendo o seu trabalho e deveria estar fazendo. Aqui fomos direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.